Foi? Foi. Bom dia, gente. Som. Melhor assim? Melhor som? Beleza. Tudo bem com vocês? Uma alegria estar de volta depois de um mês de férias. Vocês descansaram? Não? Quem tem filhos diz não, né? Quem trabalha muito também diz não. Mas estamos de volta, uma alegria muito grande recomeçar o Capacita. O controle está aí? Os slides? Está aí? Beleza. Uma alegria muito grande estar aqui. Nós temos um carinho muito grande por esse ministério, porque é nele que nós aprendemos sobre a palavra, crescemos em comunhão e podemos tornar cristãos, e como veremos nesse módulo, uma igreja madura, uma igreja marcada pela bondade do Senhor. Comunidade Tov, um olhar para a igreja. Esse módulo eu vou estar ensinando uma parte das aulas e na outra o Felipe Tamburus, ou Fê Tamburus para os mais íntimos, também ensinará pela primeira vez no Capacita. Ele lidera o grupo do Jaguaré, mas vai ensinar o Capacita pela primeira vez. Então vocês vão ter o privilégio de conhecer o Fê, dando aula aqui, ensinando pra gente. Ele é uma marca de alguém que é Tov aqui na nossa igreja. Se alguém que é marcado pelo Tov é o nosso amigo Fê Tamburus. Mas vamos lá, gente. Nosso Capacita. Qual que é a nossa missão? Para aqueles que estão aqui pela primeira vez, que não acompanharam a nossa aula inaugural, está aqui um QR Code da nossa aula inaugural no começo do ano, lá em fevereiro. A nossa missão aqui é inspirar transformação pelo ensino da Escritura. Nós queremos ser transformados pela palavra, queremos que ela nos transforme. Queremos não somente aprender, adquirir conhecimento, estudar teologia, mas que esses ensinos, que as aplicações de fato transformem o nosso coração. Então, às 9 horas não é uma pregação, não é um clube do livro, mas é o momento de fato de se debruçar no assunto e poder tirar lições práticas. De fato, de ser parecidos com Cristo, de ser transformados pelo Evangelho, como é a missão da nossa igreja. Então, esse é o nosso objetivo do Capacita. Sairmos daqui cristãos mais parecidos com Jesus Cristo. E no caso aqui, uma igreja que se parece mais com Jesus Cristo. E como nós fizemos isso, estamos fazendo isso durante esse ano. A gente dividiu o ano em 4 módulos, com 4 tipos de olhares diferentes. Nós começamos olhando para Deus, na devoção com Deus, de tentar entender a nossa relação com Ele. Quem é esse Deus, como a gente se relaciona com Ele. Depois nós olhamos para como esse evangelho, como essa mensagem ela se aplica em nós, nas nossas relações, na nossa conduta. E nesse módulo nós olharemos para a igreja e como nós podemos, dentro da nossa própria comunidade, exercer um evangelho vívido, construir e criar e desenvolver uma cultura marcada pela bondade, para que depois, no último módulo, a gente possa olhar para fora, para o mundo e entender qual que é o nosso papel, qual é a nossa missão em torno disso. Caso tenha perdido alguma aula, queira retomar, estão todas disponíveis no YouTube. Se procurar lá, Fonte São Paulo, você acha e consegue acompanhar aula a aula que nós tivemos ao longo desse ano. Então tem sido um processo muito bom, professores diferentes ensinando, assuntos diferentes, mas com o mesmo objetivo, seremos transformados pela palavra, transformados pela Escritura. Mudando de lado na hora da aula. Nosso objetivo é esse. E nós vamos fazer isso individualmente e agora como igreja. E nesse módulo em si, o nosso Comunidade Tov, um olhar para a igreja, olhar para a nossa igreja, um olhar para a Fonte São Paulo. O que nós queremos com esse módulo? O que nós queremos que a gente coloque em prática no final desses 2 meses ou a cada domingo? O que nós queremos ensinar aqui com vocês nos próximos 8 domingos? Nós queremos levar o aluno, levar a cada um de nós, levar a nós mesmos, a olhar para a nossa igreja, olhar para a Fonte São Paulo, de uma forma bíblica, compreendendo a sua cultura, veremos o que é cultura hoje, e o papel dos seus membros, líderes, pastores, servos, de todos nós, na consolidação de uma cultura marcada pela bondade, Tov, que resiste às distorções do evangelho, às influências mundanas, aos abusos de poder e promove atenção e cuidado com as pessoas. Então nós queremos, nesse módulo, olhar para a nossa igreja, entender a nossa cultura, entender como nós temos nos relacionado com ela
e transformar e produzir ou reforçar ou melhorar a nossa igreja para que ela seja marcada pela cultura da bondade, que consiga resistir às distorções do evangelho, às influências mundanas, aos abusos de poder e que promova cuidado e atenção com as pessoas. Nós queremos olhar para o que acontece no mundo, escândalos de igreja, escândalos de pastores, igrejas que se perderam pelo caminho. Nós queremos olhar para isso com um olhar de misericórdia e graça e com cuidado e atenção para que a gente não venha a cometer os mesmos erros. E para que a gente entenda que isso é uma construção coletiva, mas também individual de cada um de nós. Então nós queremos construir nesse módulo, como igreja, uma cultura de uma igreja marcada pela bondade. E como que nós faremos isso? Nós usaremos 3 materiais. O primeiro, a Bíblia. Que bom, né? Ótimo. Começa pela Bíblia, ela é a primeira aqui. E depois 2 livrinhos do mesmo autor. Uma igreja chamada Tov. Um livro que marcou profundamente a minha vida, a minha leitura. Um livro que me fez olhar para muitas coisas, muitas realidades diferentes. Um livro que eu consegui pegar e ler de uma vez só, de tão profundo e simples que ele é, mas o quão desafiador, porque ele confronta abusos de pastores, de igrejas, porque nos faz olhar para de fato uma igreja marcada pela bondade. E último também, o Pivot, que é uma continuação desse livro, como a gente consegue colocar de uma forma prática essa cultura que eles denunciaram no livro anterior. É um livro desse ano, que comprei recentemente, tenho lido aos poucos também, mas que tem agregado nessa formação como a gente pode criar uma cultura marcada pela bondade. E vocês vão receber pela primeira vez no nosso Capacita uma pastinha, o material do aluno. Estamos profissionais agora. Essa aqui é a minha, cheia de adesivo, que minha filha customizou para mim. Mas você vai receber primeiro a sua pastinha e peço que você coloque seu nome para que você não perca a sua pastinha. E se você deixar aqui na igreja, vou saber quem deixou aqui na igreja, poder te cobrar e ligar ao longo da semana, e levar na sua casa ou mandar por correio. Mas nessa pastinha, além do seu nome e do título do curso, você vai encontrar 3 materiais aqui. O primeiro deles é esse material de acompanhamento do aluno. Então você vai encontrar aqui, primeiramente, um cronograma, que nós estaremos aula a aula. Vendo que dia 31/8 terá acampamento, nós não teremos Capacita nesse dia. E eu quase preparei tudo, e o Fê falou, tem acampamento. Eu falei, nossa, não acredito. Mas ele falou na hora certa, não tão certa, mas mais certa do que seria se eu visse hoje do acampamento, ou lembraria hoje do acampamento. Então você pode acompanhar a aula, quem vai ensinar, a referência bíblica, e também o capítulo livro Tov, que a gente vai abordar naquele assunto. Na segunda parte desse material, você vai encontrar algo para você registrar. Pré-aula, aula e pós-aula. Você vai poder ticar aquilo que você preencheu. Então, se você se preparou para a aula, se você assistiu a aula, se você participou também do pós-aula, você vai ali marcando para você poder acompanhar. Todas as nossas aulas vão estar disponíveis no YouTube. Então, caso você não possa estar aqui, que é muito mais legal, muito melhor, mas você possa acompanhar também no YouTube ao longo da semana, ir ticando e marcando. E, por fim, um espaço dedicado a dúvidas que você vai ter durante a semana, durante a nossa própria aula. É pequeno para você não ter tanta dúvida assim, tá bom, gente? Mentira. Você pode marcar aqui as dúvidas aqui atrás também, se você quiser, para que você possa mandar durante a semana ou perguntar em sala de aula. Tem esse material para você acompanhar. O segundo material é um plano, o terceiro, primeira capa, né? É o plano de curso, onde você vai poder acompanhar o que nós estudaremos aula a aula. Qual que é o nosso objetivo por aula, que nós esperamos desse curso. Então você pode ir acompanhando também, antes de chegar da semana que nós estudaremos naquele dia. Ou também pode olhar para trás e relembrar o que você estudou. E por fim, toda aula nós vamos imprimir um roteiro, um material de aula, para que você possa acompanhar também aqui com os slides, mas também ali com você nas suas mãos. E possa também revisar ao longo da semana. E no final, tem algo marcado aqui como para a próxima semana. Então, se você quiser revisitar a aula, se você quiser relembrar a aula, tem aqui um leia, um reflita e um ore, porque a nossa aula é prática, a gente quer chegar em algum lugar com essa aula. E também um pré-aula, onde você vai poder se preparar, onde você vai poder, de fato, chegar aqui preparado para interagir, perguntar, responder, porque aqui não é uma pregação, é de fato algo que a gente quer construir com vocês, porque você tem muito a me ensinar,
assim como eu tenho um pouco para ensinar para cada um de vocês. Quando nós escolhemos livros no Capacita como esses, são livros que vão nos ajudar nas discussões, que vão ampliar o nosso olhar. Tirando a Bíblia, ela é inerrante, ela é suficiente, ela é completa e sem erros. Nós podemos e devemos ler os livros, como esses aqui, com um olhar crítico. Esses livros têm muitas coisas boas. Não quer dizer que eles são a Bíblia. Não quer dizer que eles sejam perfeitos. Tá? Então a gente pode ler com olhar crítico, nós faremos críticas aqui, abordaremos coisas que o livro não abordou, mas os livros, muito bem, isso aí, Bento. Mas o livro ajuda a gente a ter um direcionamento, um guia, a completar as discussões aqui. Então só um pequeno parênteses aqui também para a gente poder avaliar, mas o livro ajuda a gente a poder conduzir as nossas discussões. E por fim, o cronograma do nosso curso, que também está impresso aí na folha, onde nós veremos primeiro uma introdução nas primeiras 2 aulas, e depois cada uma das características de uma igreja Tov, uma igreja marcada pela bondade, que é a empatia, a graça, priorizar pessoas, cultivar a verdade, cultivar o serviço e cultivar a semelhança a Cristo. Que também são os tópicos que o livro traz ao longo dos capítulos também da nossa leitura. É isso, gente. Fizemos uma introdução. Vamos orar agora? Alguma dúvida até aqui? Perguntas? Beleza. Pai querido, muito obrigado por esse dia. Que a gente pode, depois de um tempo de férias, de descanso, meditar na Tua palavra, meditar na Tua verdade, e pensar, orar, clamar para uma igreja que seja marcada pela bondade, Pai. Que possamos aprender nesse módulo, possamos ter nosso coração confrontado individualmente como igreja, Deus, a buscar o bom, a amar a bondade, cultivar em nossos relacionamentos, Pai. Muito obrigado por esse dia, por cada um que esteja aqui. Abra nossos ouvidos, abra o nosso coração para ouvir a Tua mensagem e aprender com ela nesse dia. Assim que nós oramos no Teu nome. Amém. Algo que eu aprendi na faculdade foi olhar para o título das coisas. A gente tende a ler alguma coisa e a gente pula o título muitas vezes. Ele é tão natural, tão óbvio, que a gente perde muitas vezes a importância e o valor dele. A gente já quer ler a primeira página. Então eu queria dedicar um tempinho com vocês para que a gente possa olhar o que é o título Comunidade Tov. O que isso quer dizer. Porque ele vai dizer muito também sobre o nosso curso. Esse título tem 2 palavrinhas. Comunidade, talvez vocês saibam o que é. E Tov, talvez vocês não saibam o que é. Mas meu convite hoje é a gente poder olhar para as 2 palavrinhas de forma especial. Mas a segunda, porque a primeira nós já vimos no módulo Evangelho na Vida, o que é comunidade. Se você quiser pegar o celular, escanear o QR Code, você vai poder ter acesso a essa aula. Mas, resumidamente, é um grupo de pessoas que compartilham algo em comum. O seu trabalho é uma comunidade, a sua família é uma comunidade, a igreja é uma comunidade. Aqui nós compartilhamos Cristo Jesus, a sua pessoa, a sua obra, a sua missão. Nós somos uma comunidade. Nós chamamos de comunidade de igreja ou de Fonte São Paulo. Então, comunidade tem a ver com várias pessoas, com vários indivíduos. Ou 2, ou 3, ou 100. No caso aqui, 15, 20 pessoas. Mas nós compartilhamos algo em comum. Aqui nós estamos compartilhando nosso interesse por conhecer mais da palavra do Senhor. Então, isso é a comunidade. Se quiser ter acesso, também você assiste lá a nossa aula, que nós aprendemos mais de forma profunda o que é a comunidade. Mas a segunda palavrinha, ela não é do nosso vocabulário. Nós não falamos Tov para as pessoas. Os judeus falam, Mazel Tov. Eles têm essa palavra porque ela vem, é um termo hebraico, Tov. Essas 3 letrinhas aí em hebraico, que significam bom ou bondade. Então, Mazel Tov, boa sorte. Os israelitas, os hebreus, eles conhecem a palavra e usam com frequência. Eles identificam, eles olham para ela, eles percebem o que ela quer dizer. Por que não usar comunidade boa? Porque Tov é mais bonito, para dar um toque mais legal para o nosso curso. Porque é o nome do livro também, a gente queria trazer um elemento disso também. Mas porque ela traz um elemento muito legal do que é bom e bondade. Ela amplia o nosso significado que nós temos aqui em português. Então, quis trazer algo que não fosse inglês, porque a gente está cheio de coisa church em inglês, mas algo que a gente pudesse acrescentar e aprender.
Mas nós dedicaremos a segunda aula para entender o que é esse bom e bondade. Então nós teremos uma aula dedicada somente para essa palavra, o que essa palavra representa, como que a gente aprende a lidar e crescer com ela, tá? Então guarde sua ansiedade, guarde sua animação, vocês estão muito animados, porque na segunda aula nós falaremos sobre mais o que é uma cultura Tov, o que é uma cultura marcada pela bondade. Mas por enquanto é isso. Mas resumindo, se a gente pudesse sintetizar em poucas palavras, o que é a comunidade Tov? Tá, hoje ele não tá Tov. Vamos lá. O que é? É um grupo de pessoas que compartilham algo em comum. No caso nós, a vida, a obra e missão de Cristo Jesus. E se dedicam a amar o bom e buscam praticar a bondade. Então essa é a comunidade Tov. Nós temos algo em comum. Nós temos algo em comum. Cristo, a sua pessoa, a sua obra. Nós nos dedicamos a amar o bom e buscar e praticar a bondade. Por quê? Porque a palavra do Senhor nos ensina, em várias passagens, sobre o que é Tov. Amós, é um livro da Bíblia, tá? Tá lá na Bíblia, Amós. Não inventei, não é apócrifo. Amós 5, 14 e 15 diz: façam Tov e fujam do mal, para que tenham vida. Então o Senhor, o Deus do exército, ajudará, como vocês afirmam. Odeiem o mal e amem Tov. Estabeleçam a justiça em seus tribunais. Aqui é uma exortação do povo, do profeta para o povo, a amar o bom, a fugir do que é mal. Amar o Tov, amar a justiça do Senhor. Então a Bíblia traz vários elementos, várias passagens do que é bom. Então esse é nosso chamado como cristãos, como comunidades, a amarmos e procurarmos fazer o bom e a bondade do Senhor. Mas vamos lá. Nossa aula, agora de fato nossa aula 1, a cultura da igreja. Hoje nós estudaremos sobre o que é a igreja, o que é a cultura da igreja, como que ela se estabelece. Mas para isso, eu vou falar que vocês possam usar o seu celular. Pegue o seu celular, você está permitido usar o seu celular. Não somente pode, como deve. Pode pegar. Você vai responder, daqui a pouco, quais palavras vêm à sua cabeça com as seguintes imagens. Pode jogar na tela para a gente lá, Fê. Você vai pegar o seu celular, escanear um QR Code, que aparece aqui na tela. Ele vai para um site onde você vai poder preencher algumas coisas com a gente aqui. Eu abaixo a cabeça aqui, ó. Pegaram? Tudo bem, fica à vontade. Vocês vão poder usar o celular na igreja. Olha, gente, que presente. Vai matar a vontade de... Mas bloqueia o WhatsApp, Instagram. Foi? Deu certo? Isso, boa. Vou mexer aqui. Por enquanto, deixa aqui. Todo mundo foi? Conseguiu? Beleza. Então vamos lá. Que palavras vem na sua cabeça quando você vê essa imagem aqui? Google, para quem não sabe o G. O que vem nessa cabeça? Pensar no Google, na empresa Google, nas pessoas Google, na ferramenta Google. Escrevam aí e enviem. Acho que quando você quiser. Acho que no máximo 3, na verdade. Se você quiser colocar uma, eu acho que vai. Piscina de bolinhas. Não olhem para a tela antes de se inscrever. Pode escrever, depois olha para a tela para você não ser induzido pelas respostas dos amigos. Ó, tem 15 pessoas respondendo, só 7 responderam ali, ó. 8. Tá dedurando. Para mim. Google. Muito bom. Você pensa no Google, você pensa no Google.
Geladeira de iogurte. De frozen iogurte. Ainda que você não conheça muito a empresa, ou nunca tenha ido lá, trabalhado lá, você tem ideia sobre o que é Google, o que é a empresa Google, o que ela faz. Falta uma pessoa. Beleza. E aí, quanto maior a palavra que aparece aqui, mais ela apareceu na resposta de vocês. Então, pesquisa é muito forte, tecnologia, encontra tudo. Então, palavras maiores é porque mais pessoas aqui evidenciaram essa palavra na resposta de vocês. Vamos lá, próxima. Nike. A empresa, a roupa, os atletas que usam essa... Vale colar do amiguinho. Ou dos 15 amiguinhos que responderam. Boa, esporte, qualidade, CR7, Cristiano Ronaldo, quero. Tá bom. Ou seja, desperta interesse nas pessoas. Legal. Tênis. Bora. Netflix. Plataforma, empresa, os filmes que estão lá. Ferramenta do capeta. Tudum. Essa semana a Amazon passou a Netflix em número de visualizações. De assinantes ou de algo do tipo. Lugar para trabalhar. Quer dizer que você assiste enquanto você trabalha ou você sonha em trabalhar nesse lugar? Nova emissora. Tempo perdendo escolhendo, isso é verdade. Entretenimento. Blockbuster. Para maiores de 20 anos. Você não sabe o que é um blockbuster? 30? É onde o lugar que você ia era uma Netflix física. Você ia e você alugava os filmes. Você podia chegar lá e não tinha o filme que você queria. DVD. Podia alugar até jogo de videogame também. Muito bom. Umas palavras que identificam a Netflix. Senado Federal. O que vem na sua cabeça? Tropa de elite. Bobeou, passou. Tristeza. A corrupção tá crescendo, né? Por que será? A gente olha essa imagem e a gente associa com corrupção, né? Curioso. Apareceram aí, né? E algumas soltas aí. Legal. Quer dizer, não é legal, né? Mas interessante que a gente pode ver aqui. Vamos lá. Hillsong. A igreja, a banda, história.
Em casa eu tenho acesso. Quem escreveu, tá? Mentira. É anônimo. Não. Pra mim é anônimo, né? Mas com certeza alguém tá sabendo das suas respostas. Mantra? Não sei. Balada, show. Como é que você não tem aí na Hillsong, você talvez tenha ideia do que é a igreja, ou o que é a banda. Ou não tem ideia, como alguém colocou, não sei, tudo bem. Mas algumas são marcas bem fortes, né? Música, worship, trabalho escravo. E agora? Mas essa é a ideia. Fácil olhar para Hillsong, né? Vamos lá. E a nossa igreja? Fonte de São Paulo. O que vem na sua cabeça quando você lembra da nossa igreja? Essa eu vou ter acesso. Essa eu vou olhar. Mentira. Mais ou menos. 3 pontos. É uma marca da nossa igreja, 3 pontos. Ó, mais uma pessoa entrou aí, ó, 16 agora. Marquinhos. Ninguém pôs Marquinhos, não lembra da igreja? Pô, faltou. Eu vou pôr aqui, falta uma palavra. Pareceu o quê? Acolhedora, apareceu com uma palavra grande ali. Acolhimento. Minha igreja. É fácil a gente olhar para outras igrejas, né? Hillsong e outras que estão na moda, ou que a gente não gosta. Agora, olhar para a nossa igreja nem sempre é um exercício fácil. Mas como é necessário. E a nossa atividade aqui, nosso exercício foi justamente tentar entender o que é cultura. Cultura são palavras que marcam empresas, organizações, famílias, no nosso caso, igreja. Quando a gente olha para esses lugares, são palavras, adjetivos que se relacionam com o que a gente faz, com o que a gente pensa, ou quem a gente é. Pode voltar lá para a tela dos slides, por favor? Então, cultura está em empresas, está no nosso Congresso, no nosso Senado, infelizmente, e está na nossa igreja. Nós temos uma cultura, nós produzimos cultura. Mas o que é cultura? É o conjunto, não é uma coisa só, são várias coisas, um conjunto de valores, crenças, normas, comportamentos e práticas compartilhados pelos membros de uma comunidade, que influenciam a forma como ela funciona, toma decisões e se relaciona internamente. Então, é um conjunto de práticas, valores, crenças, que é compartilhado, que é presente em cada um de nós, ou em boa parte da comunidade, e que influencia as decisões, influencia quem nós somos, influencia um pouco mais da nossa igreja. Então, nós temos uma cultura, nós somos uma cultura. Nós somos acolhedores, nós somos inspiradores, nós somos descontraídos na nossa conduta, nós fazemos bullying com as pessoas, com amor com elas. Nós cuidamos um dos outros. Nós temos o culto às 11 horas. Nós temos pregações de 3 pontos. Nós temos uma cultura da Fonte São Paulo. Coisas boas, coisas negativas. Nós falhamos em algumas coisas. Nós não tínhamos muita oração na igreja recentemente. Nós temos algumas falhas ainda no nosso processo de acompanhamento discipulado. Então nós somos uma cultura, nós transmitimos essa cultura para as pessoas. Pessoas que entram, elas percebem essa cultura. Ainda que nós não conseguimos perceber muitas vezes. Mas nós temos uma cultura. A cultura da Fonte São Paulo. O livro vai falar algo muito interessante, vai fazer uma relação muito forte entre a cultura e uma árvore. A cultura e frutos. Diz o seguinte: amar a boa notícia a respeito da cultura pode ser resumidas na mesma declaração. Uma cultura com raízes profundas é praticamente irresistível. Se a cultura reforçadora é tóxica, torna-se sistematicamente corrompida e corrompe as pessoas dentro dela.
Em contrapartida, se a cultura reforçadora é redentora, curativa e boa, Tov, torna-se sistematicamente boa. Uma cultura eclesiástica Tov produzirá instintivamente cura, redenção, restauração. É a raiz de uma folha, de uma árvore. Se nós temos uma cultura bíblica, uma cultura marcada pela bondade, uma cultura marcada pelo evangelho, isso será transparecido nas nossas pregações, nos nossos grupos pequenos, nas nossas ações, nas nossas conversas. Então a cultura é algo fundamental, porque ela que vai influenciar as decisões, as escolhas, os relacionamentos. E ela vai transformar as nossas relações, vai transformar a nossa conduta. Então ela é como se fosse uma raiz de uma árvore. Se quisermos mudar algo, precisamos mudar, já iniciar pela raiz. Nós temos a expressão cortar o mal pela raiz. Então uma cultura de bondade vai produzir uma igreja marcada pela bondade. Uma igreja com uma raiz tóxica, uma cultura tóxica, vai produzir uma igreja tóxica. Então a raiz é um elemento fundamental na construção da igreja. E qual que é a nossa cultura da Fonte São Paulo? Nós falamos isso um pouco, vocês colocaram aí no celular de vocês. Algumas palavras tornaram-se mais destaque. Nós somos acolhedores, nós somos inspiradores, nós somos espontâneos. Nós temos um apreço muito grande pela palavra, pelo ensino, pelo crescimento, pelo discipulado. Nós nos relacionamos com as pessoas. Nós estamos na cidade de São Paulo, isso afeta muito a nossa cultura também, de como nós somos como igreja, queremos ser como igreja. Nós temos uma cultura. Quando a gente percebe as relações, a gente já está entendendo um pouco mais dessa cultura. Interessante que a gente pode entendê-la e enxergá-la de duas formas. Porque a cidade de São Paulo nos consome, é muito intenso. Nós temos grupos de mulheres, nós temos um culto com louvor e com uma mensagem cristocêntrica. Nós temos essa cultura no nosso organograma, como nós dividimos as funções, as tarefas, os líderes. O nosso ensino público, a nossa liturgia, mostra quem é a nossa igreja. Então o aspecto formal de quem nós somos, nosso estatuto, é um reflexo da nossa cultura. Também é parte da nossa cultura também. Mas a cultura não somente vista na parte formal, mas também de forma informal. Nas histórias de cada um que vem, que agregam e constroem, desconstroem cultura. Nas interações pessoais, no cafezinho às 10 da manhã, onde nós trocamos, conversamos, interagimos. As nossas práticas diárias como comunidade, um almoço de um membro com outro membro, uma conversa de um pastor. Aspectos formais e informais, nós entendemos e nós construímos cultura. Não é somente algo que nós estabelecemos formalmente, mas na informalidade nós construímos e essa cultura também é expressa. É interessante que ela é formada de acordo com o que nós vimos ou veremos na escola de novos membros, os 4 assuntos que nós temos nas 4 aulas. Nossa história, nossas crenças, elas vão ajudar a formar o nosso funcionamento, nossos compromissos. Onde nós chegamos, de onde nós viemos, cada um de nós e a nossa igreja, ela reflete quem nós somos. Quando a gente foi no treinamento lá em Campinas em maio, e eu pude aprender lá com o pessoal da Fonte de Campinas, e os pastores e os líderes de lá, mandei pro Bert, falei, nossa, agora eu te entendo, Bert. Muita coisa que você trouxe para cá, você aprendeu aí. As pessoas falam de forma parecida, interagem de forma parecida. Ele trouxe um pouco da cultura da igreja de lá, com as mudanças de quem ele é, da nossa igreja. Mas nós carregamos cultura. A nossa história como igreja. A pandemia foi um marco para a nossa história como cultura de igreja. Nós tivemos que refazer, reconstruir, remodular algumas coisas. O que nós acreditamos também vai moldar a nossa cultura, nosso funcionamento, nossos compromissos. Nós cremos na Bíblia como verdade central e fundamental. Nós cremos no Evangelho como o centro da Bíblia. Isso vai inspirar, isso vai formar o nosso funcionamento, os nossos compromissos. Então, olhar para a história da igreja, olhar para a nossa própria história, olhar para o que nós acreditamos, vai transparecer no funcionamento de igreja que nós esperamos e queremos e no compromisso de cada um dos membros da nossa comunidade.
Quando nós falamos na última aula aqui, dos novos membros, que nós esperamos dos membros que ele ore, que ele participe, que ele sirva, cultura, e queremos que esse membro consiga transparecer, consiga reproduzir, refletir essa cultura, baseada na nossa história e nas nossas crenças. Então essa cultura tem sido formada. A cultura não é estática, ela não é parada, ela se movimenta, ela se reconstrói e desconstrói a todo tempo. Ela é formada com o tempo. Mas tem tempo que é difícil ela ser transformada por completo, a raiz ser de fato trocada, mas ela vai se remodulando, ela vai se reformulando. Até por isso que nós queremos aqui cultivar ou inspirar o nosso cultivo de uma cultura marcada pela bondade. Nós queremos que a Igreja Fonte seja marcada pela bondade. Nós queremos que lá no telão, daqui 5, 10 anos, numa nova aula que nós tivermos, as pessoas coloquem a bondade, o cuidado, o serviço, o amor, a empatia, os temas que nós veremos aqui. E ela é formada, essa cultura, na interação entre os líderes e os membros. Os líderes oferecem narrativas, ações, ensinamentos, diretrizes. Os membros respondem também com narrativas, ações, ensinamentos, diretrizes para os líderes. Claro que o líder tem um papel fundamental em construir, em dirigir a igreja. Por isso nós treinamos os líderes, nós incentivamos os líderes. Nós temos reuniões contínuas do presbitério. Mas a igreja inteira faz parte dessa construção de cultura. De uma igreja que prega, que ora, que cuida, que ama um ao outro. Sim, é o papel do líder. Deus chamou pastores para isso. Mas nós podemos construir como um todo essa igreja, essa cultura dentro da igreja. É uma ação coletiva de cada um de nós, de cada grupo pequeno, de cada ministério. Então nós temos um papel fundamental em construir uma cultura marcada pela bondade. Nós respondemos a ela. E essa cultura, ela deve estar atrelada à nossa missão. Não podem ser algo desconexos. Então, se a nossa missão é inspirar transformação pelo Evangelho, a nossa cultura deve espelhar essa missão. Ela deve reproduzir essa missão. O jeito que eu aconselho, que eu oro, que eu consolo alguém, que eu interajo no cafezinho, que eu construo um grupo pequeno, ele deve ser baseado na inspiração pelo Evangelho. Ela não pode ficar desconexa. Se ela está desconexa, nós temos um problema muito sério e muito grave em relação a isso. Então, ao olhar para a nossa missão, ela deve estar conectada com a nossa cultura de inspirar transformação pelo Evangelho. Eu queria dar a chance de vocês de novo pegarem o celular de vocês e responder a seguinte pergunta: o quanto da nossa cultura, que a gente conhece, nossas interações e trocas, está baseada em nossa missão? Coloca lá de novo na tela. Acho que é o apresentar ali, ó, no topo. Lá não, no alto, isso. Então vamos lá, como estamos com o Confronto São Paulo? Quais pontos em comum você percebe da nossa cultura como igreja, que nós fazemos, seja formal ou informalmente, o quanto está ligado à nossa missão? Pontos em comum que nós percebemos. Então a pregação está atrelada à nossa missão, você acha que corresponde? As nossas trocas individuais, nossos programas. Já falei muito. Isso aí, gente. Elogio em grupos pequenos. Eu agradeço.
Cadê? Serviço, ensino, legal. São palavras que apareceram bem, de forma bem visíveis aí, né? Então, nosso ensino, nosso serviço tem sido pautado para a transformação, de inspirar a transformação pelo Evangelho. Dado mútuo, transformação, pregação também seria ensino, GPs, grupos pequenos. Cuidado, aparece muito aí, cuidado, comunhão. Acolhimento ao estrangeiro. Então a gente pode ver que tem pontos da nossa cultura que nós vemos e fazemos que estamos fazendo bem. Que está conectado à nossa missão de inspirar a transformação pelo Evangelho. Vamos para a parte difícil, mais importante. Por isso que é anônimo, né? Cada um pode escrever como você achar melhor. Por isso que não é grupo pequeno aqui, para a gente poder... Seja sincero. Que pontos você acha que a gente não está conectado? Que pontos que nós temos falhado com a nossa missão de inspirar a transformação pelo Evangelho? O que falta ainda? Isso é mais difícil, né? Que bom, pode pensar. Missões, evangelismo pessoal, continuidade de acompanhamento, com follow-up dos membros, são palavras que se relacionam. Sobrecarga de trabalho. Eventos com foco no descrente. Que parece uma questão muito grande de evangelismo, né? Pessoal, e como igreja, de alcançarmos outras pessoas com o Evangelho. Nós somos acolhedores, parece, a gente recebe bem as pessoas, mas parece que a gente tem ido pouco para alcançar as pessoas. Esse foi um retrato que a gente tem feito aí. Obrigado, gente, pela sinceridade. É bom, é difícil, mas é bom ler essas coisas, né? Nós teremos o planejamento, tá? Lá em outubro, novembro. De poder apontar e olhar com um pouco mais de calma para aqui. Mas esse aqui é um bom retrato. Quando nós temos falhado como cultura relacionada à nossa missão. Depois você pode pensar, tá bom? Durante a semana. Volta lá para a tela. Nós falamos muito sobre cultura na aula de hoje. Será que a Bíblia oferece uma cultura de uma igreja bíblica e saudável? Nós temos algum exemplo de uma igreja que teve uma cultura de fato inspiradora? Talvez a primeira igreja, a igreja primitiva. Queria acabar a aula de hoje lendo essa passagem de Atos para a gente. Atos 2, 42 a 47. Vamos entender um pouquinho mais essa cultura da igreja primitiva. Eles dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições,
com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Um reflexo de uma igreja que, pós a ascensão de Cristo, começou a se formar. E nós vemos nessa igreja alguns elementos que a nossa igreja tem cultivado, e alguns que a gente ainda pode continuar desenvolvendo. Primeiro elemento, solidez no ensino e comunhão. Eles se dedicavam continuamente ao ensino dos apóstolos. Não era algo isolado. O ensino era primordial, o ensino era fundamental para eles. Mas também a oração, a comunhão. Eles se dedicavam continuamente a essas tarefas. A comunhão ligada à oração, ao relacionamento. Não uma comunhão somente de falar besteira, trocar ideia, comer alguma coisa, mas de fato uma comunhão de crescimento, de ajudar, a exortação, de amar um ao outro. Atuante no serviço. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos. Eles eram atuantes, eles continuavam a obra de Cristo. Eles eram usados pelo Senhor. Eles amavam o Senhor. Eles não eram melhores, eles eram instrumentos do Senhor para continuar a missão de Cristo. Eles tinham temor, o temor ao Senhor, como nós vimos na série agora em julho. Eles amavam o Senhor e serviam. E sinais eram feitos por meio deles. Estavam unidos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Tristezas, alegrias, dores, finanças, serviço. Estavam unidos, tinham tudo em comum. Era uma comunidade de fato. Estavam unidos um com o outro. Eles priorizavam pessoas. Vendendo suas propriedades e bem, eles distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Estavam tão interessados com o outro, com o próximo, com quem não tinha, que eles vendiam o que tinham para oferecer para o próximo. Eles tinham olhar para quem precisava de alguma coisa, eles se preocupavam e eram ativos com isso. Eles priorizavam pessoas, eles se preocupavam com elas. Eles tinham verdade, veracidade, sinceridade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão, de novo comunhão, refeição. Com alegria e sinceridade de coração. Eles eram sinceros, verdadeiros na sua relação um com o outro. Não era, eu tenho que amar esse irmão, mas ele é meio chato. Não, eles amavam estar em comunhão e crescer junto. Eles se importavam com o outro, eles vibravam no dia do GP, quinzenalmente na casa deles. Eles vibravam em estar juntos no culto público e celebrar o Senhor. Eles tinham alegria, sinceridade de coração de estar juntos e unidos. Não era algo pesado, era algo que eles tinham celebração diante do Senhor. Eles adoravam a Deus, adoravam o Senhor. Exaltavam o seu nome, magnificavam o seu nome. Eles adoravam o Senhor com cânticos, com as suas vidas, com a sua própria celebração dos cultos ao Senhor. Eles adoravam o Senhor. Algumas marcas de uma cultura bíblica, que é um exemplo, modelo para cada um de nós. E esses eram homens pecadores e falhos como a gente, mas que amavam o Senhor e amavam a palavra. É interessante que essa igreja era uma comunidade marcada pelo bom e pela bondade. Era nítido como as características são representações do que é o bom, do que é a bondade. A união, a preocupação com pessoas, o dividir. Claramente, o bom e a bondade eram marcas dessa igreja, dessa comunidade. Mas também uma igreja marcada pela transformação pelo Evangelho. Esses elementos eram tão vívidos na cultura deles, eram tão verdadeiros, eram tão intensos, que o quê? O Senhor acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Mais e mais pessoas chegavam. Mais e mais pessoas eram acrescentadas. Porque eles viam verdade, eles viam ensino. Eles tinham prazer de fazer parte. Quando nós criamos uma cultura marcada pela bondade, essa comunidade também vai ser marcada pela transformação pelo Evangelho. Há uma correlação muito clara da cultura com a missão. E do tema da aula com a nossa missão de transformação pelo Evangelho.
se queremos que mais e mais pessoas cheguem, nós precisamos ir até as pessoas, como nós vimos aqui no nosso quadro. Temos falhado nossa missão, nosso evangelismo pessoal. Mas precisamos também ter uma igreja onde os elementos de bondade sejam tão vívidos, tão claros, que mais pessoas cheguem aqui, sejam constrangidas por esse amor e queiram fazer parte. Mas não somente queiram fazer parte, mas também cresçam em comunhão, cresçam em santidade, que desenvolvam a sua fé em Cristo Jesus. Nós não queremos mais pessoas pelo número em si. Nós queremos o crescimento de cada um de nós, discipulado, aprendizado. Queremos uma igreja que se pareça mais com Cristo Jesus. Queremos que a cultura da Fonte São Paulo seja marcada pela bondade, pelo bom, e também marcada pela transformação pelo Evangelho. O que nós aprendemos na aula de hoje? Como que nós aplicamos esses conceitos que nós vimos na nossa primeira aula? Em primeiro lugar, ore constantemente pela nossa comunidade. Ore constantemente pela nossa igreja, pelos membros, pelos líderes, pastores, presbíteros, diretoria, financeiro, administrativo, conselho fiscal. Ore pela nossa igreja. Nós vemos muitos abusos cometidos aí fora. Nós não estamos isentos a eles. Deus nos livre deles. Mas nós só conseguiremos resistir às maldades, aos abusos, à toxicidade, se nós orarmos cada dia pela nossa igreja. Ore constantemente por essas marcas que nós vimos na igreja primitiva. Por graça e misericórdia do Senhor. Em segundo lugar, reflita como você tem propagado positivamente ou negativamente a cultura da Fonte São Paulo. Quando essas palavras que nós vimos nos pontos conexos e positivos, você também tem conseguido propagar. E negativamente, quando essas palavras que a gente viu aqui, que está desconexo, evangelismo, discipulado, missões, o quanto você tem refletido nessa cultura. E por fim, identifique como você pode ajudar na construção de uma cultura TOV. Nós vimos que sim, o papel dos líderes, dos pastores, mas dos membros, de construir uma igreja marcada pelo Evangelho. Uma igreja que inspire transformação pelo Evangelho. Que a marca seja a bondade, a adoração, a comunhão, o serviço, o priorizar pessoas. Esse é o papel da igreja, mas a igreja é cada um de nós nessa missão. Medite nesses 3 pontos e ore cada dia pela nossa igreja. Semana que vem nós continuaremos e entenderemos mais sobre o que é o bom, o que é bondade, de onde ele vem, como ele reflete. E no seu manual de aula, na sua apostilinha, você vai acessar na aula de hoje. Deixa eu pegar aqui também. Na aula de hoje, nesse material aqui, tem aqui de novo aqui, ó, para a próxima semana, como você pode refletir sobre o que nós estudamos no dia de hoje e como você pode se preparar para a próxima aula também. Então tem um leia, tem um reflita e tem um ore. Nós queremos uma igreja marcada pela bondade. Perguntas? Algum comentário? Ler esse livro junto aqui, de acordo com os capítulos, né? Mas onde que a gente poderia encontrar ele para comprar? A gente vai disponibilizar alguma coisa aqui? Ou vai na Amazon mesmo que está barato? Se você tem a Pilgrim no seu celular, você tem acesso a ele de forma gratuita. Mas você tem que adquirir e comprar o livro, se você tiver interesse em continuar a leitura. De novo, não é essencial, não é fundamental, não é obrigatório. Você não vai perder discussões se você não tiver o livro. Mas sempre é algo a mais, sempre é algo que você pode crescer e aprender cada vez mais. Caso não tenha recursos, fale com a gente também. A gente pode investir na sua vida, no seu crescimento espiritual ao ler o livro. Mas, de novo, não sinta-se obrigado a comprar. Nós temos uma referência bíblica também para você poder acompanhar as aulas. E os capítulos aqui também vão ser discutidos em sala
E muito do que a gente vai discutir aqui, vocês já conhecem, já sabem, ou a Bíblia também fornece para a gente. Mais alguém? Oremos. Deus, louvamos por esse dia, por a nossa aula, por esse novo módulo que se inicia, Pai. A olhar para a nossa igreja, a olhar para o que a gente escreveu aqui, a olhar para o nosso módulo, a olhar para a igreja primitiva, nós somos constrangidos e inspirados a ter uma cultura de igreja que ame mais o Senhor, mais a sua palavra, que inspire transformação pelo Evangelho, Pai. Muito obrigado por cada um aqui. Cada um possa entender, Deus, que é parte atuante e ativa nessa construção de uma cultura marcada pela bondade, por evangelizar, por pregar, por cultuar, por adorar ao Senhor e cuidar de pessoas. Nos ajude, Pai, que possamos estar atentos aos sinais, possamos estar atentos às heresias, estar atento, Deus, àquilo que não agrada o teu coração. Somos uma igreja, Deus, que seja pura e preservada pelo Senhor, guiada pelos seus líderes e cuidada pelos seus membros, Pai. E que possamos, nesses sinais, nessas marcas, alcançar outras pessoas. Seja visível esse amor, para que mais pessoas cheguem. E que as pessoas que estão aqui sejam transformadas cada dia mais até esse dia perfeito, Pai. Nos ajude a ser uma cultura de uma igreja marcada pela tua bondade, porque o Senhor é bom, como veremos na aula seguinte também, Pai. Obrigado por essa aula, pelo tempo de cafezinho e pelo culto, Pai. Obrigado por esse domingo, pela nossa volta do Capacita também. Assim que nós oramos no teu nome. Amém. Valeu, gente. Boa semana para vocês.